pessoal, como estão? Eu estou muito bem, obrigada. O meu nome é Mildreta Mossororo e eu estou aqui mais uma vez para conversar convosco. Hoje eu gostaria de falar de como é que foi a chegada dos portugueses no território moçambicano, a penetração colonial e a escravatura em Moçambique. Bem, para começar, Moçambique é um país da África Austral que está localizado na costa do Oceano Índico. Este país tem hoje em torno de 30 milhões de habitantes e foi outrora uma colônia portuguesa e por causa disso recebemos esta herança de ter como língua oficial o português. Mas temos em torno de 43 línguas banto e a maioria dos moçambicanos fala pelo menos uma língua nativa, que é uma língua banto. A história da penetração colonial dos portugueses aqui em Moçambique começa mais ou menos da seguinte forma. Em 1498, um grupo de exploradores portugueses, liderados por um senhor chamado Vasco da Gama, andavam pelo Oceano Índico em busca do caminho que os levasse até as Índias. Eles não conheciam as Índias. Até que no meio do caminho, sentiram a necessidade de procurar alguns centros urbanos, algumas populações que pudessem dar alguma informação de como chegar à Índia, que pudessem dar alguns mantimentos como água, comida e outras provisões para continuar a viagem. Então, a 11 de janeiro daquele ano, atracaram em uma terra no sul do país. É uma província que hoje é chamada de província de Inhambane. Quando lá chegaram, foram muito bem recebidos. Receberam o mantimento que precisavam, mas as populações de lá não tinham muita informação sobre as Índias. Ok, então deram a esse lugar o nome de Terra da Boa Gente. Continuaram a sua viagem. A 23 de janeiro daquele mesmo ano, chegaram no centro do país, numa província chamada Zambésia, e chegaram a um rio. Quando chegaram lá, encontraram algumas populações que tinham peles mestiças de negros com indianos, o que os fez pensar que estivessem próximo das Índias. E por causa disso, deram àquele rio o nome de Rio dos Bons Sinais. Mas não estavam nada próximo das Índias. Tiveram que continuar a sua viagem. Atendendo àquela mesma necessidade que tiveram, eles atracaram em um lugar no norte do país, na província de Nampula, num lugar a que deram o nome de Ilha de Moçambique. Quando chegaram lá, foram bem recebidos também pelo regente e sheik da região, que era um senhor chamado Musa bin Biki. O sheik Musa bin Biki recebeu-os muito bem, porque pensou que fossem muçulmanos. Mas quando chegaram lá, apresentaram a sua inquietação e o sheik percebeu então que não eram muçulmanos, mas eram cristãos. Então começou a duvidar das reais intenções que os levou até lá. Por causa disso, bem, supostamente os ajudaria. Então enviou uns 3 guias que os iam indicar o caminho das Índias. Mas iam cair numa emboscada. Iam lhes levar para um lugar errado. Mas por causa dos conhecimentos de navegação que tinham, perceberam logo que aquele caminho não era das Índias, era um outro caminho e livraram-se. Quando eles chegaram à ilha de Moçambique, eles viram que aquele lugar era diferente dos outros lugares que já haviam conhecido, porque as populações indígenas, como assim chamavam, de lá, eram diferentes dos outros povos, porque apesar de serem africanos de pele negra, eles usavam roupas de linho, de algodão, falavam árabes, eram muçulmanos e eram comerciantes. E naquela região comercializava-se itens de grande valor, como ouro, prata, joias, especiarias. Então isso os deixou realmente espantados. E por causa de todo este evento que eles sofreram com o sheik Musa bin Biki, deram àquela ilha o nome de Ilha de Musa bin Biki, que aportuguesado ficou conhecida como Ilha de Moçambique, e posteriormente este nome foi dado a toda a colônia, o que viria a ser toda a colônia, chamando assim o país de Moçambique. E cá estamos nós. Era Portugal, mas imagino que eles tenham dito aquela célebre frase: descobrimos mais uma terra. Bem, já existia, descobriram. Anos mais tarde, iniciou um processo de penetração colonial em Moçambique, onde os exploradores portugueses chegaram. Mas este processo levou anos e teve muita resistência das tribos locais, através de batalhas sangrentas.
mas os portugueses conseguiram instalar-se. E ao chegar aqui, eles instalaram-se no litoral e construíram ainda duas fortalezas numa fase inicial, uma em Sena e outra em Quelimane, todas na zona centro. Eles fizeram isso porque tinham como objetivo controlar as rotas de comércio de ouro. Anos mais tarde, a partir de 1530, eles começaram a migrar mais para o interior, porque não estavam mais satisfeitos só em controlar as rotas de comércio de ouro. Eles queriam poder se apossar das minas de ouro e dominar o tráfico de escravos. Uma coisa fique clara: a escravatura existe desde que se fala de grupos étnicos ou tribos. Portanto, não foram os portugueses nem os árabes os precursores da escravatura aqui em Moçambique ou em África. No contexto nacional mais nativo, sempre havia a escravatura. Quando houvesse guerras tribais, as tribos mais fracas ou pequenas podiam sim ser tomadas e serem escravizadas por outras tribos mais fortes. Também como forma de pagamento de dívidas. Se uns tivessem dívidas com outros, estes que estavam a dever podiam ser tomados ou entregar-se como escravos. Também existia a questão da pobreza. Algumas pessoas ou famílias, por causa mesmo da pobreza, para aliviar, podiam entregar-se a si mesmos ou a seus filhos para que pudessem ter pelo menos o que comer. No contexto moçambicano, as populações Makua, Lomé foram as mais sacrificadas pela escravatura. Foram muitos traficados para as Ilhas Mascarenhas, que eram colônias francesas aqui mesmo da região, para os campos de produção de açúcar, para Zanzibar, Golfo Pérsico, Madagascar, para Brasil, para Cuba. E Cuba constituía o principal mercado dos escravos, que eram provenientes maioritariamente da Zambésia. Nos escravos que eram provenientes lá da Zambésia, como se diz, existiam dois tipos de escravatura, mais ou menos. O primeiro era a escravatura doméstica, que são aqueles que viviam na casa do seu senhor e faziam todas as tarefas domésticas. E o segundo era para negócio, em que traficava-se escravos que eram adquiridos maioritariamente em guerras tribais. Alguns líderes locais conseguiam obter alguns escravos que pegavam lá naquelas terras onde compravam ouro e marfim também, conseguiam adquirir lá alguns escravos e depois disso eles eram carregados em situações desumanas mesmo, amarrados, atados no pescoço, nos pulsos, para Quelimane. E de Quelimane partiam para a ilha de Moçambique, de onde eram comprados por europeus, outros portugueses também, e por árabes também. Muitos eram levados lá para as Índias como escravos. Em outros lugares do mundo, a escravidão, o tráfico de escravos, teve o seu auge a partir do século XVI. Porém, em Moçambique, esta operação foi um pouco mais tardia. Não porque antes não se traficasse escravos, sim, traficava-se. Só que não era um comércio sistemático com fins lucrativos. Antes, os portugueses estavam mais preocupados com o comércio de ouro, porque era mais lucrativo para eles. Mas a partir mais ou menos de 1730 começou em grande massa um processo de tráfico de escravos e de marfim, porque começaram a ver que isso também dava lucro. E o tráfico e o comércio de ouro em si já não era tão lucrativo assim. A colonização dos povos de Moçambique começou a progredir com mais velocidade quando, pelo ano 1600, Portugal começou a enviar para Moçambique alguns colonos portugueses, alguns de origem indiana, mas ainda assim portugueses. E o objetivo deles aqui era de criarem relações políticas e comerciais com os povos da região, mesmo por causa daquela questão do comércio de ouro, marfim e de escravos. E como forma de efetivar essas relações para que elas fossem mais permanentes, os portugueses começaram a se casar com filhas dos líderes, dos chefes locais, porque esses senhores tinham posse da terra. Na verdade, isso era parte de um plano, um projeto muito bem arquitetado e a longo prazo. E, posteriormente, esse plano veio a ser revelado. Continue a acompanhar. Em meados do século XVII, a coroa portuguesa já detinha um domínio administrativo sobre grande parte das áreas, das zonas da região. Então, estabeleceram uma lei, um decreto, que determinava que todas as terras
que eram ocupadas pelos portugueses, aqueles mesmos portugueses que começaram a chegar em 1600, pertenciam agora à coroa portuguesa. E essa herança de terras era passada por linhagem feminina. Assim sendo, as populações locais foram colocadas numa situação de braços atados, porque eles viviam ali, não tinham para onde ir. E não foi só isso. Aqueles que quisessem permanecer ou usar as terras, porque o povo usava as terras para viver e para a agricultura, para pastoreio do seu gado, aqueles que quisessem continuar a usar as terras deveriam pagar uma espécie de renda daquelas terras, porque agora as terras seriam arrendadas aos povos nativos, aqueles que antes eram donos da terra, teriam que pagar rendas daquelas terras por um prazo que era determinado. E esse imposto que era pago era chamado de mussouco. E o sistema todo que foi montado chamava-se sistema de prazos. E o pagamento era feito seja por produtos, assim como por trabalho, prestação de trabalho. Consequentemente, os povos locais ficaram reféns dos colonos portugueses e tinham que começar a trabalhar para pagar imposto. Com a Revolução Industrial na Europa, começaram a vir aqui algumas empresas que procuravam aqui mão de obra e matéria-prima, principalmente matéria-prima para a produção do óleo, do sabão e entre outras. E esses senhores que eram os prazeiros, os donos das terras, tinham um grande trunfo nas mãos. O que fizeram? A população não tinha muitas condições, a agricultura familiar não era suficiente para pagar o imposto daquelas terras. E as populações locais acabaram sendo forçadas a trabalharem para os senhores, que eram os donos da terra. E assim pagavam o arrendamento daquelas terras por um período, podia ser de 1 ou 5 anos, era estabelecido, não era um período determinado. Como forma de ocupar todos os territórios, não apenas dos prazos, Portugal concessionou parte do seu território a 2 companhias majestáticas que foram criadas. E estas eram companhias ou empresas privadas que receberam do Estado poder para explorar, colonizar e ainda cobrar impostos dos povos nativos. E aqui em Moçambique estavam localizados nas regiões de Manica, Sofala, Niassa e Cabo Delgado, nas zonas centro e norte, que foram as zonas onde houve mais foco, mais peso da colonização portuguesa. E a coisa acontecia mais ou menos da seguinte forma. Em 1887, foi criado uma espécie de imposto à habitação, que era um imposto que era pago anualmente, uma vez por ano, tinha que se pagar, era imposto por família, tinha que se pagar um valor de 900 réis a estas empresas. Mas o grande problema é que as populações locais não transacionavam em dinheiro, ou seja, não tinham dinheiro, e esse dinheiro era muito, ou seja, era quase impossível para eles pagarem em dinheiro, submetendo assim as populações a uma espécie de trabalho forçado. E esse trabalho forçado era chamado de chibalo. Geralmente, eles tinham que trabalhar na agricultura, nos caminhos de ferro, ou nas construções, que era a construção civil, e trabalhavam muitas vezes por um salário muito baixo. Como o salário era muito baixo, eles tinham que trabalhar muito para conseguir ter o dinheiro suficiente para poder pagar o imposto à habitação e ainda conseguir se sustentar. Lembrando que as famílias eram muito grandes, então todas as famílias tinham que trabalhar. Pai, mãe, os filhos, todos eram submetidos a essa espécie de escravidão assalariada. Com o passar dos anos, os portugueses perceberam que o uso da força não era mais eficaz para dominar as populações. Era preciso criar um sistema de domínio psicológico, colonizar as mentes, formatar, europeizar as pessoas nativas. Assim sendo, surgiram os assimilados, a partir de 1917. Quem eram os assimilados? Os assimilados eram pessoas que estudavam, sentavam na carteira para poderem ser colonizadas. O primeiro era dos brancos, o segundo dos assimilados e o terceiro dos indígenas, que eram os povos nativos, que eles chamavam de indígenas. Para ser assimilado, era preciso ir à escola, estudar, até a 4ª classe, primeiro, segundo, terceiro e 4º ano. Sim, só era permitido aos negros, sejam negros ou mestiços.
eram considerados todos iguais. Só era permitido aos negros nativos estudar até a 4ª classe. E era preciso comprovar saber ler, saber escrever, professar a religião católica, que era a religião oficial de Portugal, e ter os costumes europeizados, mostrar, saber se portar de uma forma europeia, mas ainda assim não, bem, diziam que os assimilados não tinham classe o suficiente para serem considerados cidadãos europeus. Naturalmente não eram europeus, eram africanos, moçambicanos. Estes mesmos assimilados, eles poderiam adquirir propriedades, poderiam trabalhar para o governo, sendo professores, sendo enfermeiros, ou polícias, ou outros oficiais do governo. Mas era sempre garantido que estivessem numa posição de submissão. Eles diziam que os negros não tinham capacidade suficiente para poder ocupar posições que eram só para os brancos. E mesmo quando negros e brancos tivessem as mesmas tarefas, os negros, que eram os assimilados, eles sempre recebiam um salário muito mais baixo. Estes senhores, os assimilados, eles tinham algumas regalias, ao contrário do resto do povo. A eles era permitido adquirir propriedade, a eles era permitido poder trabalhar para o Estado, em posições como professor, como enfermeiro, como um agente policial e coisas similares. Mas era garantido que sempre em posições inferiores. Ainda que o indivíduo branco e o indivíduo assimilado estivessem a desempenhar as mesmas funções, por exemplo, se eles fossem enfermeiros, era garantido sempre que o assimilado, seja ele negro ou mestiço, era sempre garantido que o assimilado tinha sempre uma posição e um salário inferior aos demais. Estes senhores, os assimilados, além de eles estabelecerem um elo de ligação entre os portugueses e os nativos moçambicanos, por causa daquela questão da colonização mental, eles eram ensinados a criar um sistema de classes entre os próprios moçambicanos, ou seja, os assimilados, até certo ponto, eram ensinados que eles eram superiores aos outros, que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que nunca tinham pisado numa escola. Assim sendo, eram ensinados a desprezar a coisa africana. Falo da cultura africana, das religiões tipicamente africanas, das línguas nativas. Os assimilados foram ensinados que a língua superior era o português. Então, você como indivíduo assimilado não pode, de forma alguma, no local público, falar uma língua nativa. Deve sim falar português, porque as línguas nativas são sinal de que você é inferior, de que você é analfabeto, de que você não tem qualificações. Mas falar português tornou-se um ato de soberania. Infelizmente, esse pensamento perdurou até um bom tempo, mas, felizmente, isto tem vindo a ser apagado da mente das pessoas e, com o tempo, as pessoas sentem-se mais à vontade em se identificar. Bem, é difícil falar de uma história tão vasta em tão pouco tempo, mas espero ter sido possível dar um breve resumo daquilo que foi o processo de dominação colonial, a escravatura e toda a história de Moçambique até chegarmos mais ou menos até a luta de libertação. Sim, isto não foi tudo. Houve uma luta armada para libertar o país, mas isto é assunto de um outro vídeo. Foi muito bom partilhar essa história convosco e beijinhos. Até a próxima!